E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de mais uma lenda aqui no canal sobre os nossos estados. E hoje vamos falar aqui do meu estado. Castelo assombrado, bonecas possuídas, vampiros, bebê demônio e palhaços assassinos. Hoje tem muita coisa para contar, então dedo no like e vamos contar as lendas urbanas do estado de São Paulo. O bebê diabo. A mulher deu à luz um bebê com o corpo totalmente coberto por pelos, 2 chifres e um rabo de aproximadamente 5 centímetros. Fazem muitos anos atrás, muitos, mas muitos, nasceu um nenézinho com um problema, mas o resto... Você nunca ouviu falar na história do bebê diabo que nasceu aqui nessa maternidade? Estou ouvindo hoje. Estou ouvindo aí vocês aí, o pessoal comendo. É um bebê diabo que apareceu lá em São Paulo. Falavam tanto nesse bebê diabo. E é verdade que tinha uma multidão aqui na frente do hospital com placas querendo ver o bebê diabo? Tinha bastante gente que queria procurar. Em 1975, o jornal Notícias Populares anunciava a manchete em sua capa: Nasceu o diabo em São Paulo. A notícia dizia que em um hospital de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, havia ocorrido um parto incrivelmente fantástico, marcado por correria e pânico entre os médicos e enfermeiros. O bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso. Já nasceu falando e ameaçando a própria mãe de morte. A criança possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros e o olhar feroz que causava arrepios. Segundo relatado, a mãe durante a quaresma e já às vésperas da Semana Santa foi convidada para uma procissão, mas ela bateu na barriga e afirmou que não iria até que o diabinho nascesse. Já o pai da criança seria um discreto fazendeiro de Marília, cidade do interior de São Paulo, que, segundo os vizinhos da região, não tirava o chapéu da cabeça por nada nesse mundo. Pacientes do hospital chegaram a relatar terem visto o monstro que, segundo eles, rosnava como um cachorro. Depois disso, ameaçou funcionárias de morte, rasgou travesseiros com os chifres e fugiu do hospital, saltando de uma janela no 3º andar. Nos dias seguintes, várias maldades foram atribuídas ao diabinho. Ele andou por telhados, enlouqueceu uma mulher, acabou com um ritual de Umbanda e apavorou um taxista antes de desaparecer. Baixinho e tal, né, com chifre, com um capote, faz sinal pro táxi, o táxi para, aí entra o bebê diabo dentro do carro do taxista e fala para ele assim: por favor, toque para o inferno. Para onde mais o bebê diabo poderia ir? O vampiro de Osasco. Em junho de 1973, uma notícia estampava os jornais: Vampiro de Osasco mata e bebe sangue de 11 cachorros. O jornal veiculava a denúncia de um morador do Jardim Helena Maria, que disse ter encontrado seu cachorro morto, com as veias do pescoço expostas e sem uma gota de sangue. O caso foi levado à polícia e logo os moradores do bairro afirmaram ter encontrado seus animais em condições semelhantes. Um veterinário, convocado para realizar a perícia, afirmou à reportagem que em sua carreira
nunca havia visto algo semelhante. O morador disse também que viu seu cão ser dominado por um vulto muito grande, que fugiu tossindo após o crime. A notícia apavorou os moradores de Osasco, que começaram a recolher as crianças e os seus animais de estimação, assim que começava a escurecer. Crucifixos foram espalhados por toda parte. Em um relato de outro morador do Jardim Helena Maria, dizia que durante a madrugada ele ouviu um barulho em seu quintal e saiu para verificar. Deparou-se com um bicho de grandes proporções, matando e bebendo sangue de um cachorro. O vampiro se afastou do local correndo e sumindo na escuridão. Alguns levantaram a hipótese de que o vampiro era, na verdade, um açougueiro louco que roubava o sangue dos cachorros para fazer chouriço. Em outro depoimento, um outro rapaz voltava para casa de madrugada quando viu um vulto na rua do Jardim Roberto, tentando enlaçar um cachorro que passava. Era um homem branco, meio forte e que tinha uma enorme seringa nas mãos. O rapaz se aproximou e, segundo ele, tentou dialogar, mas o homem vampiro não o entendeu e, resmungando, entrou em um jipe estacionado na escuridão e sumiu. Coincidência ou não, na manhã seguinte, um morador do Jardim Roberto foi à polícia se queixar do assassinato do seu cão durante a noite. Segundo a polícia, a responsável pelos ataques teria sido uma jaguatirica que foi capturada um tempo depois. Mas é claro, grande parte dos moradores não acreditaram nessa versão oficial. Castelinho da Rua APA. Rua APA, número 236, esquina com a Avenida São João. Quase em ruínas, a casa chama a atenção pelo estilo arquitetônico, inspirado nos castelos medievais. O médico Virgílio César dos Reis construiu o casarão como uma forma de presentear a esposa, Maria Cândida Guimarães. Os Guimarães Reis eram uma família de grande prestígio. O casal teve 2 filhos, Álvaro e Armando. O médico morreu alguns anos depois, deixando a casa para a mulher e os 2 herdeiros. E o que parecia uma família feliz e equilibrada transformou-se em uma das maiores tragédias para a época. O intitulado Castelinho da Rua APA foi residência da família César Reis no início do século XX. A história é tão misteriosa que seria preciso um vídeo dedicado só a ela para explicar a riqueza de detalhes e as dúvidas que cercam o caso até hoje. Então eu vou resumir aqui para vocês. No dia 12 de maio de 1937, segundo a polícia, Álvaro Reis matou seu irmão e sua mãe, tirando a própria vida em seguida. O fato misterioso é que o dito culpado teria sido encontrado com 2 balas na cabeça, algo incomum em casos de suicídio. Próximo dos corpos, foi encontrada uma pistola alemã registrada no nome de Álvaro, o que veio a reforçar a hipótese da polícia. Mas o calibre das balas encontrado nos corpos eram diferentes, sendo que a segunda arma, uma Magnum, jamais foi encontrada. A polícia acredita que existia uma 4ª pessoa envolvida, mas que isso jamais foi comprovado. Alguns dizem que é melhor tomar cuidado ao passar pelo endereço de noite, já que a alma penada de Álvaro perturba aqueles que colocam os pés no que um dia foi a sua casa. Desde então, com o passar dos anos, os que se atreveram a passar a noite no Castelinho relataram ter presenciado fenômenos assustadores, que era comum à noite
ouvir pessoas andando nas escadas, as portas e janelas se abrirem sozinhas e, ao amanhecer, encontrar as torneiras abertas. Ainda hoje, ninguém sabe o que aconteceu na noite de 12 de maio de 1937. O caso foi dado como encerrado pela polícia, que sentenciou Álvaro como sendo o autor dos disparos que puseram fim à vida do seu irmão Armando César e da sua mãe, Maria Cândida. A Gangue do Palhaço. A Cidinha dos Santos, que trabalha para a comunidade de Carapicuíba, conta que houve pânico na região na época da Gangue do Palhaço. Como é que foi? Porque saiu a notícia no jornal que tinha uma perua branca com cortininha que chamava a criança e que estavam sendo raptada a criança aqui para retirada de órgãos. Eu lembro pelo jornal, pelo menos o que passou, não lembro muito. Que ele passava o palhaço, daí ele chamava as crianças para dar doce, não lembro o que era. Daí na hora que as crianças chegavam assim perto da Kombi, ele puxava com tudo as crianças e ia embora. E dizem que eles catavam e vendiam os órgãos das crianças que eles pegavam. Então a gente tem que estar alerta com essas coisas, principalmente os pais, as mães, né? Estar muito alerta porque as pessoas passam fantasiadas de palhaço e numa dessa pode levar as crianças embora. Ninguém sabe o que acontece. Uma misteriosa Kombi branca com cortinas pretas nas janelas apavorou a região metropolitana de São Paulo. A ação do grupo, que segundo testemunhas era composto por um palhaço e uma bailarina, consistia em atrair crianças com balas e doces e depois as jogarem no veículo, sumindo em seguida. Passados alguns dias, as crianças raptadas eram encontradas jogadas em terrenos baldios, mortas e sem os seus órgãos. As reportagens sobre o caso, que ficou conhecido como o Bando do Palhaço, foram publicadas entre os dias 20 de maio e 5 de junho de 1995. Ainda que o jornal tenha deixado claro em suas páginas que o assunto se tratava de um boato, o caso obteve uma enorme repercussão nessa que foi uma das maiores histerias dos anos 90. Tudo começou com Aline, uma menina de 11 anos, da cidade de Carapicuíba. Ela estava desaparecida desde o dia 31 de março daquele ano. A partir dali, o boato de que ela teria sido vítima do Bando do Palhaço se espalhou pelo estado. Moradores de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, do Capão Redondo, na zona sul, e do município de Osasco, àquela altura, já não deixavam mais seus filhos irem à escola sozinhos. Mesmo diante das negativas da polícia, algumas pessoas juravam ter visto os assassinos de criança. Em outros bairros da zona norte da capital, a população também ficou amedrontada, com moradores afirmando terem visto a dupla atacar uma criança em frente a uma creche. O medo de ataques do Bando do Palhaço fez com que escolas de Carapicuíba contratassem seguranças para proteger as crianças. À medida que os boatos sobre a gangue se multiplicavam, a polícia tinha mais trabalho. A delegacia de Carapicuíba recebia mais de 20 ligações por dia de pessoas apavoradas com o bando. Sem conseguir rastrear o bando, a polícia encerrou o caso, como tudo não passando, supostamente, de um boato. Como é que foi? Me conta mais detalhes. Eu tava indo na padaria com a minha irmã, com a minha mãe. Aí quando a gente olhou pra trás, assim, a rua era escura, a gente olhando pra trás assim, tinha uma Kombi branca atrás da gente. Aí acho que quando eles perceberam que a gente tava lá, eles começaram a acelerar e começaram a correr atrás da gente, a gente começou a correr. Aí quando a gente entrou na nossa rua, que a gente entrou na nossa casa, o perua passou direto, um cara assim, passou encarando a gente. Dentro da perua, não sei se era um palhaço. A Kombi tinha cortina? Tinha, as cortinas pretas. Calma, pessoal,
que as lendas ainda não acabaram. Para o vídeo não ficar com 30 minutos de duração, ele foi dividido em 2 partes. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.